Ô, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. O equivalente nos Estados Unidos ao nosso Dia dos Namorados é o Valentine's Day, lá em 14 de fevereiro, né? E aí agora, em fevereiro de 2025, vai ser lançado um filme slasher, aparentemente aquelas mais levinhos, com tons de comédia, chamado Heart Eyes. Inspirado nisso, né, eu decidi rever um slasher esquecido, né, bastante esquecido dos anos 80, mais precisamente de 1981, que se chama Hospital Massacre ou X-Ray, Raio-X. Esse filme ele é esquecido em mais de um aspecto, nas listas de slasher de forma geral e mesmo nas listas de slasher que se passam em Dia dos Namorados, porque assim, a menção ao Valentine's Day é de raspão. No prólogo você vê bastante, mas depois a gente só entende que aquele dia lá na vida daquela protagonista será no Valentine's Day ou próximo. Mas então por isso, né, um dos motivos pelos quais ele é relegado nessas listas assim, porque geralmente quando fala de slasher de Dia dos Namorados, provavelmente o primeiro que vem à cabeça é o My Bloody Valentine, o canadense, ela é de 1980 ou 81, acho que é o mesmo ano. A refilmagem, depois, que eu também acho legal. Aquele fraquinho, Valentine de 2001, e deve ter outros aí. Esse aí é esquecido por isso e também porque é um slasher que tem uma certa crise de identidade, né? Porque o nome dele, inclusive onde ele se passa, é em um hospital, e terror passado em hospital é praticamente um subgênero dentro do subgênero terror. Esse filme saiu em 1981, no mesmo ano, inclusive, do Halloween 2, que se passa dentro de um hospital. É claro que o Halloween 2 ele tem uma produção melhor, né? Tem atuações melhores, mas esse Hospital Massacre aí, ele tem o seu charme, tá? Ele é estrelado pela Barbie Benton. A Barbie Benton, ela foi coelhinha da Playboy. Nossa, gente, para as gerações novas, procura no Google o que que era ser uma coelhinha da Playboy. Mas é assim, ela saía pelada, ela era modelo, saía pelada nas revistas, e aí então ela foi ser atriz desse filme aí. Até que não se sai tão mal para uma coelhinha da Playboy, mas isso vai explicar, se você decidir assistir ao filme, por que que tem uma hora lá que ela tem que refazer os exames médicos, e aí o médico diz assim, bem sensualmente, assim, tira sua roupa. E aí ela só fica de calcinha e é uma cena estendida. E a câmera desliza pelo corpo, pelo seio, por tudo dela. E você fala, mas para medir pressão ela precisava estar só de calcinha? É porque ela era uma coelhinha da Playboy, tá? O filme se vendia muito em função do corpo daquela atriz, tá legal? Uma coisa, gente, dá para ver pelo YouTube, inclusive com legendas em português. Porque assim, eu já tinha visto, eu só revi esse filme. Eu falei, deixa eu comentar no canal. A minutagem que tem no canal do YouTube em que eu assisti esse filme, uma hora, 29 e 10 ou 15, é bem parecida, se não idêntica, à minutagem que está no IMDb. Então aí quero crer que as mortes estejam completas, tá? Ele não é um filme assim que é cheio de meleca, cheio de gore, mas ele tem algumas mortes que são divertidinhas, assim. O mais legal desse filme hoje em dia, eu acho que é o clima dele e também você pegar aqueles absurdos de trama. Eu vou comentar alguns deles, tá? Durante a resenha aqui que eu vou fazer. Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Enquanto eu via dessa última vez, assim, eu pensava assim, nossa, gente, parece um romance do Kafka em forma slasher, né? Quando tem aquela situação assim em que uma coisa fica pateticamente burocrática, né, em que você se vê preso numa teia de burocracia, e naqueles lugares que te mandam de um lugar para o outro numa repartição, numa instituição, não fala que é uma situação do Kafka, né? Olha só que chique, um slasher kafkiano. Tô zoando, mas é assim,
Esse filme aí é assim, ó, abre, a nossa protagonista, meio inexplicavelmente, vai viver essa situação dentro desse hospital aí, que tem vários andares, acho que uns 10 andares. Mas vamos lá, o filme abre com um prólogo típico daqueles slashers daquela época. Se passa esse prólogo em 1961 e a gente vê que tem duas menininhas, que aí a gente sabe que vai ser tá perto do Valentine's Day, porque tá cheio de coração, assim, exageradamente decorado com corações, né? E só que essa menininha tinha um fãzinho que era o Harry, mas a menininha desprezava o Harry. A gente vê que o Harry manda um negócio para ela amassa lá. Eu sei que tem uma morte, né? Aí o legal desse filme é assim, já você ir assistindo e fazendo assim, pergunta a toda hora, por isso que esse filme é bacana. Como que aquele moleque conseguiu tão rapidamente entrar na casa, cometer aquele assassinato e ainda mais, cometer o assassinato daquele jeito, erguer a vítima dele a ponto de poder pendurá-la em um chapeleiro. E tão rápido, o que ele era? The Flash com Superman, aquele menininho era, né? E aí outra coisa legal no filme, que você já vai ver a partir disso, se você vai prestando atenção, veja como a menininha vai cortar o bolo. Ela parece assim uma psicopata pegando a faca para cortar o bolo. Todo mundo no filme, depois quando chega pro presente da narrativa, que é 1980, 19 anos depois, 80, todo mundo tem olhar de psicopata, todo mundo tem olhar suspeito, que é para você ficar, quem será que é o assassino, né? Só que a gente já sabe quem que é o assassino, é o Harry. Na verdade, eu não sei como que aquela mulher não percebeu quem que era o assassino, porque ela vai ficar conversando com ele o tempo todo, né? Assim, o assassino é o Harry. Em termos de máscara, esse filme não tem muita graça, porque como se passa num hospital, o assassino tá vestido de médico, ele usa uma máscara de hospital, né? Ah, não sei como que ele tem tanto jaleco, porque ele mata um monte de gente, mas tem uma hora que você vê o sangue voando no jaleco dele, depois ali ele tá com o jaleco em ordem, tá? Mas beleza, depois desse prólogo, pula lá para 20 anos, 19 anos depois, então de 61, então a história se passa em 1980. Aí a gente vê a nossa protagonista, a Barbie Benton, ela tá divorciada, o marido dela, ex-marido dela, ela tem treta com o ex-marido dela, e o ex-marido dela vai ficar com a filhinha, porque ela tem que ir pro hospital pegar uns exames, e ela vai pro hospital com o namoradão novo dela. Esse marido dela é assim, eles usam todo mundo no filme para tentar que você ache, será que ele pode ser o assassino? Porque todo mundo tem cara de malvado, todo mundo faz coisa malvada. Veja como o ex-marido dela vai descascar uma laranja. Também parece que ele vai assassinar a laranja. Aliás, na montagem do filme, tem uma hora que fala assim: ah, o meu pai me deixou aqui. Lá ela liga lá no hospital. A menina, eu tô sozinha, papai saiu. Você para deixar você, nossa, será que o assassino é o ex-marido dela, né? Só que depois aparece ele cuidando, fazendo alguma coisa com a menina, aí você fala, bom, não daria, não dá tempo de ele ser o assassino, geográfica e temporalmente é impossível ele ser o assassino. Mas beleza, essa nossa protagonista, o namoradão dela leva ela para o hospital para ela buscar. Ela só tem que buscar uns testes no hospital. E por isso que, repare, gente, ele vai ficar parado na porta do hospital, naquele lugar onde você só pode parar durante 5 segundos para deixar alguém e vazar, senão você teria que procurar um estacionamento. Não é só nos Estados Unidos naquela época. Sempre, né? O hospital tem que ter lugar. Esse cara, a gente vai ficar o filme. Ele vai. Depois vai ter a noite e esse cara vai estar estacionado lá ainda na frente. Não levou multa, ninguém falou nada. Até porque essa moça, ela fica subindo e descendo de um andar para o outro. Nunca ocorreu para ela descer e falar: bem, tá dando problema aqui no meu exame, então tá, você pode subir comigo, ou vai embora, ou procura um lugar para estacionar. Não. Mas o cara é tão idiota, você vai ver esse personagem do namorado dela, é tão idiota que as falas dele, acho que umas 3, 4 vezes, ele pergunta, what do you mean? O que você quer dizer com isso? Com coisas tipo assim, o exame não está pronto. Ele, what do you mean?
Mas enfim, a nossa Barbie Benton vai lá para o hospital para pegar exames. E aí então ela é mandada lá para o oitavo andar. Aí quando ela vai sendo assim, só que lá dentro do hospital todo mundo é suspeito, né? Todo mundo olha para ela de forma psicopática. E você tem hora que imagina que esse hospital deve ser um hospital psiquiátrico, porque tem umas mulheres que parecem doidas que estão lá dentro. Enfim, gente, esse filme ele é legal porque ele tem um clima bacana, bem começo dos anos 80, quase que é um clima meio finalzinho de 70s mesmo. E tem umas mortes até que bacaninhas, um ritmo até que não é tão ruim, e aquelas coisas, né? Ela fuma desesperadamente dentro daquele hospital. Tinha lugares em hospital que podia fumar mesmo, tá? Mas não sei não se na porta do hospital não estava escrito no smoking. Porque, bem, enfim. Aí essa mulher começa a ir de baixo para cima naquele hospital e tem um cara então que tá controlando, ele consegue controlar tudo. Isso é coisa de filme slasher, né, gente? Onde que ela vai, quando que ela vai entrar no elevador, porque daí é claro, né, certinho onde que o corpo vai estar para que quando ela abra uma porta o corpo caia, né? E é assim, a gente vê que o hospital tem bastante gente lá circulando nos corredores. Quando convém. Quando não convém, que é assim, ele mata alguém dentro de uma sala, a pessoa grita, 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 ninguém escuta nada, sendo que eles estão no mesmo andar, no mesmo corredor. Aí tem uma coisa engraçada, porque aí é assim, né, gente? Você não vai dar a plot. A plot é o enredo é essa mulher aí sendo mandada de um lugar para o outro dentro desse hospital e alguém matando, gente. É um filme slasher, né? Não tô falando nada shakespeariano ou nada kafkiano, eu tava dando risada, né? E aí, então tem umas coisas divertidas assim. Ela tem que procurar com uma médica lá. Aliás, a médica, que é a primeira que morre, eu acho que é a primeira que morre, quando apareceu a médica, eu falei, nossa, gente, o que é isso? É o David Bowie, em 1976? Parecia, a médica parecia o David Bowie, da capa do filme lá, O Homem que Caiu na Terra, ou na capa do Low, no álbum dele de 76, o álbum eletrônico. Mas enfim, ó, então, fica estabelecido que o nono andar do prédio está sendo dedetizado, tá? Várias vezes a ação vai para esse andar que está cheio de fumaça, do fumacê, da dedetização. Fumacê é a maneira como nós falamos aqui no interior de São Paulo, fumaça de negócio de dengue, tá? Então, fumacê é lá, dedetização. Bom, então aí, não, os exames estão na sala tal no nono andar. Essa médica, pois ela vai para esse nono andar e em nenhum segundo, nem ela, como depois as outras pessoas, acham estranho que aquele andar está todo apagado, está todo enfumaçado, todo fechado, mas essas pessoas, elas descem, elas saem do elevador e elas vão andar por aquele andar, ou seja, elas estão caçando a própria morte, porque elas são idiotas. Especialmente no caso da médica, porque se ela trabalha na PORRA daquele hospital, certamente ela tinha recebido um comunicado de que o nono andar inteiro seria dedetizado. Por isso que eu acho legal esse filme, tá? E aí tem umas outras coisas. Tem umas 3 pacientes que aí você fala, porque são loucas, esse hospital é psiquiátrico. Tem um cara que fica vagando, bebendo pelo hospital e ninguém faz nada. E aí tem essas 3 pacientes. Essas 3 pacientes, porque logo você entende qual que é o oitavo andar, onde passa a maior parte da história, e qual que é o fatídico nono andar que está sendo dedetizado. Tem hora que essas 3 velhas estão deitadas na cama lá. E aí você sabe que isso é o oitavo andar. Quando precisa, essas 3 velhas estão procurando um médico. Aonde? No nono andar. E 2 ou 3 vezes, assim, tipo, no primeiro ato, no segundo ato, no terceiro ato, sabe assim? Então, se você prestar atenção na montagem do filme, você vai ver que tem hora que elas estão na cama, depois elas estão lá em cima, depois elas estão na cama, depois elas estão lá em cima. Aí você fala, onde que essas véias estão, né? E nossa, é um monte desse tipo de coisa. Então, esse filme, ele acaba sendo divertido
para você ficar vendo essas coisas. Ele não chega a ser esses erros, esses absurdos. E as mortes não são tão ruins assim. Tem uma morte, uma seringada, assim, que olha, para 1981 não é ruim. Tem uma hora em que tem um assassino. Mas por qual que é o critério? Por que ele fica matando as outras pessoas, né? Não é uma vingança para quem. Não pergunta isso pro filme, não. Porque a única pessoa que a gente percebe que ele quer matar é a menina, é essa moça que é adulta, que é a menininha do começo do filme, né? As outras pessoas que ele mata não tem porquê. Tem um monte de gente que não tem porquê. Tipo assim, você fala a médica primeiro tem porquê, porque ele tava zoando lá com os exames da moça, né? Isso, beleza. Só que tem uma parte, por exemplo, tem uma enfermeira que está caminhando lá no corredor, aí, convenientemente vazio, não tem ninguém, né? Ela grita igual uma louca no meio do corredor, em um andar que ficara estabelecido, que estava cheio de gente, mas quando ela vai morrer, não tem ninguém. Vem o assassino, gente, é só para, acho que alguém, né, o diretor, acho que ficaria legal colocar essa personagem carregando assim, correndo, andando, segurando um lençol atrás dele, com aquela luz assim, dar um efeito fantasmagórico. Vamos fazer isso? Vamos! E aí ele mata a enfermeira, e a enfermeira, ao invés de sair correndo, sabe aqueles clichês de filme de terror antigo? Acho que hoje deve ter ainda. As pessoas, às vezes, ao invés de correrem, né, para salvar PORRA das vidinhas inúteis delas, fica. E aí ele vem. E aí a lençol vai ainda cair em cima dela e ela vai ficar parecendo um fantasma de filme de Scooby-Doo, de desenho de Scooby-Doo. Então é assim, tá vendo por que vale a pena assistir esse filme? Porque ele é um slasher que pode agradar o. Ele assim, ele é engraçado sem ser engraçado, só que olha, essa moça passa por tanta coisa que chega uma hora que você fica até. Ai, gente, que ódio dessa enfermeira. Sabe, o filme consegue te deixar. Não sei se você vai ficar assim, desculpa, gente, consegue te deixar. Conseguiu me deixar, eu não sei o que você vai acontecer, mas, né, se eu sirvo como algum parâmetro, o filme, ele conseguiu me fazer com que eu desse risada, só que essas risadas foram retroativas, na verdade, enquanto, ou durante o filme, poucas vezes. Muitas vezes ele me deixava com raiva. Mas como essas enfermeiras amarram essa mulher? Como que ela não faz isso? Como que ela não faz aquilo? Ou seja, eu não achei o slasher chato. Às vezes eu assisto esses filmes antigos, o ritmo não acontece nada. Esse aí não. Esse aí ele conseguiu me deixar com algum sentimento. Ou eu ria, ou eu ficava com angústia, assim, ou eu ficava com raiva da atitude da personagem. Ou seja, foi 1 hora e 29 minutos em que eu passei sentindo alguma coisa. Isso para mim em um filme já funciona, tá? Então assim, Hospital Massacre para fãs bem assim radicais de filmes slasher, completistas, deveria ser um filme que poderia estar na sua lista de considerações. Eu poderia falar tantas outras coisas, né? O cara que está no elevador com uma quantidade desproporcional de ketchup nas mãos, e aí pinga no sapato branco da moça. Falei, nossa, não combina o sapato que ela tava com, o sapato de enfermeira. Mas, e aí quando você olha a posição dos dois no elevador, que já tinha ficado estabelecida e depois estabelecida novamente, você fala, oi, esse ketchup não poderia ter pingado no sapato dela. A não ser que tivesse uma rajada de vento dentro do elevador, assim, plup, né? Porque sem vento, o pingo do ketchup seria vertical, não daria para ser na diagonal, né? Mas enfim, gente, são coisas de filme e slasher. E aí você vai ver, despiste, olha, todo mundo, todo homem no filme olha para ela de forma psicopática. E toda mulher é estúpida. Todo mundo é estúpido nesse filme. Inclusive a nossa protagonista. Agora, acho que o troféu estúpido do ano é assim, os 3 minutos em que o namorado dela entra. Como ele é incompetente. Que homem geleia.
E o diálogo desse ator era: o que você quer dizer com isso? Os exames não estão prontos. O que você quer dizer com isso? Aí a enfermeira: que que os exames não estão prontos. Até o roteiro tá tirando sarro. Aí você fala, deve ser para alívio cômico. É um tipo de alívio cômico, sim, né? Os slashers eram para isso. É alívio cômico, a gente vê gente sendo morta e para quem gosta de tetinha, né? Esses slasher, eles geralmente atendem aos nossos instintos mais baixos, né? E mais divertidos. Tchau, gente.